doutrinas da graça, mas essas doutrinas têm que ser refletidamente repetidas, a fim de que os nossos cristãos realmente possam entendê-la com sua mente e amá-la em seus corações. Os mais velhos talvez achem que este sermão é simples. Estou pregando especialmente para cristãos mais jovens. Quero que cristãos jovens e velhos tenham uma melhor compreensão do ensinamento da doutrina denominada chamado eficaz. Este ensinamento significa que o Espírito Santo de Deus age no coração de um homem de tal maneira que quando ele recebe o chamado de Deus, não pode fazer nada senão obedecer a ordem que vinha até Deus. Usarei a história de Zaqueu para explicar mais claramente o ensinamento chamado eficaz. Zaqueu ouviria que Jesus Cristo estava realizando coisas maravilhosas entre os homens. Assim Zaqueu queria ver Jesus com seus próprios olhos, mas ele tinha um problema. Ele era um homem de baixa estatura e havia muitas pessoas acompanhando Jesus. O que fazer? Ele teve uma ideia. Ele subiu numa árvore e iria ocultar-se entre os galhos, então poderia ver Jesus passando sobre as árvores. Ele precisava observar atentamente, pois Cristo não estaria usando nenhuma roupa especial. Ele estaria usando o mesmo tipo de vestuário que as pessoas comuns usavam. Enquanto estava lá escondido na árvore, Zaqueu teve uma enorme surpresa. Cristo o viu. Glória a Deus. Cristo parou sob a árvore e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O que Zaqueu poderia fazer? Havia apenas uma coisa a fazer. Zaqueu desceu da árvore e foi para sua casa. Cristo entrou em sua casa e Zaqueu o recebeu com alegria. Lucas 19, verso 6. O chamado eficaz de Deus chegara a Zaqueu e ele obedeceu o chamado. Tornou-se um crente em Cristo e entrou no reino dos céus. O ensinamento chamado eficaz é um exemplo da graça de Deus. O chamado eficaz não depende de ser um homem bom ou um homem mau. Zaqueu não era bom. Ele vivia em Jericó. Jericó era uma cidade má que tinha sido amaldiçoada por Deus. Zaqueu era um homem que cobrava impostos das pessoas, muitas vezes injustamente. Assim, sua profissão também era má. Cobradores de imposto geralmente tiravam mais dinheiro das pessoas do que o lícito. Eles guardavam dinheiro extra para si e ficavam ricos. As pessoas não gostavam de cobradores de impostos. Elas não gostavam de Zaqueu. Quando Cristo entrou na sua casa, Zaqueu, as pessoas disseram que ele se hospedara com homens pecadores. Elas achavam que Cristo iria a qualquer casa, exceto a de Zaqueu. Mas Deus não pensa como homem. Sua graça e misericórdia olharam para Zaqueu na árvore e chamaram-no para baixo. Glória a Deus. Deus chama as pessoas que escolheu. Elas podem estar muito afastadas dele. Elas podem não ter nenhum pensamento a respeito de Deus. Aleluia. Ou podem estar apenas curiosas. Glória a Zaqueu Deus. estava quando subiu na árvore. O Espírito Santo opera poderosamente no coração do homem. Aleluia. E Deus está Glória a chamando. Deus. Aleluia. Quando Glória isso a Deus. acontece, Aleluia. até mesmo o homem como Zaqueu obedece ao chamado de Deus. A história de Zaqueu é um bom exemplo do ensinamento do chamado eficaz. Aleluia. Foi um chamado pessoal. Cristo chamou Zaqueu pelo nome. Talvez houvesse outras pessoas na árvore, mas Cristo apenas: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Glória a Ele disse. Deus. A diferença
os diferentes tipos de chamada na Bíblia. Lemos porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus. Diz Mateus 20, verso 16. Aleluia. Este é um exemplo do chamado geral de Deus para todos os que estiverem ouvindo o Evangelho. Os homens não têm em si mesmo o poder para responder a esse chamado. O chamado pessoal é o eficaz de Deus. Está operando no coração da pessoa que ele chamou pelo nome. Ela responderá, ela seguirá o chamado de Deus. Vamos observar a Escritura buscando exemplos do chamado eficaz de Deus. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, Mestre. Jesus viu Pedro e André pescando no mar. Ele lhe disse, vinde após mim. Eles viu Mateus cobrando imposto e disse-lhe, segue-me. O Espírito Santo operou nos corações de Maria, Pedro, André e Mateus. Eles não puderam resistir ao chamado de Deus, porque era um chamado eficaz. Como Zaqueu, eles obedeceram ao chamado e seguiram a Cristo. Vocês conseguem lembrar-se do momento em que o Senhor os chamou e vocês responderam de todo o coração dizendo, Senhor meu e Deus meu. O chamado para Zaqueu foi urgente. Zaqueu, desce depressa. O pecador pode ouvir um sermão poderoso. Pode haver um chamado para arrepender-se e crer no Evangelho. O pecador pode dizer que virá a Cristo. Amanhã ele irá se divertir hoje antes de vir. A palavra amanhã pertence a Satanás. A palavra de Deus é hoje. O chamado de Deus para o homem é para aquele que se arrepende. Glória a Deus. Hoje será a sua palavra também. Se Aleluia. Deus está chamando, você dirá. Glória a Deus. Não pode esperar até amanhã. Aleluia. Aleluia. Verdade. Vocês devem vir hoje. Cristo disse, Zaqueu, desce depressa. E ele disse isso a vocês também. Apresse-se a vir a mim agora. Glória a Deus. Aleluia. E foi um chamado humilde. Zaqueu, desce depressa. Desce é uma experiência dolorosa. Primeiro devemos descer do pensamento de que nossas próprias obras podem nos salvar. Temos que descer ainda mais até reconhecermos que somos pecadores, Glória a Deus. desobedientes. Então temos que ir ainda mais para baixo, até clamar nós por Deus e desespero, dizendo-lhe que não podemos fazer nada para nos salvar. Quando Deus nos trouxe para baixo, então Ele nos levantará. Ele derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. E foi